Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos então aqui a mais uma apresentação sobre a Solar Group e vamos então aqui discutir o que é que nós podemos realmente testar aqui, o potencial de tudo isto, né? Portanto, só temos aqui poucos campeões, é o hábito, a falha de perdermos o hábito das reuniões, né? Mas de facto nós temos que adaptar mediante o melhor de toda a gente e também não olhar só ao lado pessoal. Portanto, ainda assim a testar nestes horários, vamos ver o que é que vai dar, como é que as pessoas reagem, né? Porque houve ali 2 ou 3 semanas que falhou e agora revoltar a ter o hábito semanal é muito complicado, né? Principalmente quando foi mudado. Mas pronto. Portanto, vamos aqui já diretos ao assunto e o que é que nós então, a Solar Group, nos proporciona e o que é então a Solar Group como empresa, né? Solar Group é uma empresa, um website online que nos permite a possibilidade então de podermos ser investidores e coproprietários de empresas tecnológicas, ok? Então, nós a partir de um investimento que nós possamos fazer e queiramos fazer, nós detemos uma parte da empresa e assim, dessa forma, termos direito aos lucros da empresa, mas também ao património da empresa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se a empresa então vier ahm, a aumentar, a capitalizar no mercado, nós então conseguimos ter a capitalização correspondente, porque a gente entrou como cofundador, entrou como investidor dessa empresa desde muito antes dela sequer estar disponível no mercado. Portanto, deixem só vir aqui, buscar aqui uma situação. E, portanto, nós temos aqui diferentes possibilidades e nós temos também diferentes visões de diferentes pessoas, ok? Ah, portanto, não é bem isto que eu quero. Onde é que está? Portanto, eu esta apresentação vou fazer um pouco diferente, não vou fazer através de PDF, vou-vos mostrar um pouco, né, do nosso back-office, que é este, e a partir daí, portanto, vá lá, era isto que eu queria. Nós aqui, nas perguntas mais frequentes, e temos um resumo, digamos, geral de tudo, né? Desde o que é a Solar Group, desde a empresa que diz respeito aos dirigíveis de nova geração, que é a Aeronova, e também ao respeito dos motores da Aeronova, que é a primeira empresa que a gente financiou, que é a Sovelmash, ok? Portanto, nós vamos ver aqui e começar por que é a Solar Group. Portanto, como nós podemos ver aqui, conta neste momento com mais de 87 mil investidores, com mais de 120 milhões de dólares mobilizados em investimento e com mais de 580 milhões, 580 mil, peço desculpa, utilizadores registados ativamente na plataforma aqui de investimento, ok? Portanto, conta com os votos de confiança de investidores da Rússia, França, Alemanha, Índia, Suíça, Itália, Estados Unidos da América, Suécia, Bulgária, portanto, aqui dentro de outros países que nós podemos ver todos eles. Qual é as vantagens da Solar Group, né? É tornar os nossos investidores, os investidores da empresa Solar Group, coproprietários de uma atividade de larga escala. Portanto, divulgamos apenas as inovações tecnológicas mais modernas e pioneiras, com o potencial de melhorar a qualidade de vida e a situação ambiental global. Portanto, tem aqui dois fatores bastante importantes no que toca à Solar Group. Um deles é a questão realmente ambiental e nós já em outras lives passadas e no futuro vamos saber um pouco mais dessa vertente, né? Estamos a dar por concluído o projeto da Novos Motors, portanto, no âmbito do qual foi construído o Centro de Engenharia, estão a ser desenvolvidos os motores elétricos avançados, os quais já estão disponíveis para venda, como a gente também pode acompanhar então o, anteriormente em notícias e em mensagens passadas nos grupos, né? E lançaram também então um novo projeto de dirigíveis de nova geração, que é a empresa Aeronova. Então nós temos que se dedica, portanto, essa empresa dedica-se ao desenvolvimento de aeronaves inovadoras. Antigamente os dirigíveis já existiram no mercado, portanto isto não é novidade nenhuma. No entanto, eram dirigíveis que continham um gás inflamável, por isso é que houve bastantes acidentes no tempo passado. Desta forma, nós temos a possibilidade.
com novas tecnologias, com um novo gás utilizado também, e nós temos o exemplo aqui à minha beira, na Alemanha, de dois dirigíveis que operam a todo o gás, portanto, para passeios turísticos, ok? Neste caso, a Aeronova não quer ser apenas para passeios turísticos, eles querem realmente desenvolver, produzir dirigíveis para diferentes utilizações e para diferentes necessidades, sejam elas turismo, transporte de carga e etc. Mas aqui não vos vou estar a falar, nem vou estar a fazer uma apresentação do que é a Aeronova, porque isso deixamos, tem, como senão fica muito extenso e nunca mais saímos daqui. Eu quero fazer uma apresentação básica do que é Solar Group. Portanto, unimos aqui indivíduos e empresas sem necessidade de intermediários e abrimos a porta a novas oportunidades de investimento em projetos numa fase primordial do seu desenvolvimento. Ou seja, a empresa precisa de capital para se desenvolver, uma certa e determinada empresa. Em vez de recorrer a um investimento bancário ou a um financiamento bancário, né, recorre então assim ao financiamento colaborativo. Isto quer dizer o quê? Que cada um de nós, em qualquer parte do mundo, desde que tenha acesso à internet e tenha disponibilidade de capital, possa então investir numa destas empresas e dessa forma financiar a empresa. Então vocês podem estar a perguntar, ok, nós financiamos a empresa e o que é que nós ganhamos contra isso? Então, nós, como estamos a financiar a empresa, é basicamente nós termos dinheiro investido dentro da empresa, ou seja, nós sermos detentores daquela parte da empresa, ok? Que a gente escolher investir. Então, no futuro, uma vez que a empresa seja listada na Bolsa de Valores, vamos ter então portanto, a capitalização de mercado, né? A empresa, por exemplo, começa com simples ideia no papel, como foi o caso da Sovelmash, até a cedência do terreno, até à construção do edifício, até portanto, toda a equipagem das máquinas industriais que fizeram dentro do edifício construído, e tudo isso já é capital que a gente já é tangível, ou seja, a gente vê, a gente toca, e é capital que está ali presente. Ou seja, ah, antigamente, por exemplo, nós vimos o preço do cobre aumentar. Então, tudo o que a empresa tem através de cobre automaticamente capitalizou. Metais de alumínio, ferro, tudo isso aumentou com o tempo e vai e aumenta e baixa e tudo mais. Portanto, isso é capitalização. Ou seja, tudo aquele material não só tangível, mas também intangível, portanto, patentes, documentos, licenças, a equipa que está por trás do projeto, o próprio produto em si, portanto, alguns clientes interessados, etc. Tudo isso entra no património intangível da empresa. Então a empresa tem, de facto, já uma capitalização e por isso é que se justifica então a venda destas cotas e pelos determinados valores. Agora, sabe-se que no futuro essa empresa não será listada na bolsa a menos de $1 e nós já tivemos o próprio CEO da empresa a declarar-se um pouco sobre, nem é o CEO, mas o responsável da empresa a declarar-se um pouco sobre o possível valor de cada ação. Portanto, estamos a falar em torno de $1,33, que já vale cada ação que será emitida para a Sovelmash. No caso da Aeronova, funciona um pouco diferente, mas é no mesmo sentido. Portanto, vai capitalizar todo o valor tangível e intangível, e a Solar Group, então, dá-nos essa porta de abertura a novas oportunidades de investimento e também oferece aos nossos sócios, aos sócios da empresa, a oportunidade de desempenhar uma função de colaboração com a empresa, ou seja, dedicar-se à divulgação dos projetos comerciais, seja através de chamadas, seja através de um para um, seja através de um grupo, seja através de amigos. Portanto, tudo isso vocês podem estar a falar e às pessoas, conhecidos e desconhecidos, através de posts nas redes sociais, e estar digamos, a incutir uma atração à pessoa que está a ouvir de, se calhar, investir neste projeto. Eu posso-vos falar que hoje eu falei com uma pessoa que já me acompanha portanto, dentro da nossa comunidade do WhatsApp há sensivelmente 2 anos, e há sensivelmente 2 anos que eu venho a falar na Solar Group e a pessoa nunca decidiu olhar, porque disse-me assim, eu pensava que já estava tarde demais. Bom, pessoal, nós temos visto ultimamente, literalmente, situações que a gente diz, já é tarde demais e depois surpreende-nos pela positiva. Então, nunca é tarde, ok? Nunca é tarde para começar. Quanto mais cedo, melhor, obviamente, mas não deixem para mim aquilo que vocês podem fazer hoje.
E eu estou a dizer-vos isto porquê? Porque essa pessoa, então, nós temos agora a possibilidade de nós próprios irmos às sedes das empresas, seja a Sovelmash, seja a Aeronova, passar 5 dias em Moscovo, na Rússia, ir às duas empresas, estar com toda a direção, com toda a equipa da Solar Group e testemunharmos isto mesmo com os nossos próprios olhos. Vocês não precisam de se acreditar em mim, vocês não precisam de literalmente. ah, dizer, ele está a falar, mas a gente não o conhece, etc. Por isso, muitas das vezes é o caso. Vocês não precisam de nada disso. Vocês podem simplesmente pegar em vocês mesmos, embarcarem num avião, ida e volta. É tudo o que vocês gastam. É a viagem de ida e volta. Porque a empresa está, então, a juntar uma comunidade grande, com patrocínios que tem, de hotéis e tudo mais, e oferece então a estadia e oferece a excursão a essas empresas para que vocês possam testemunhar tudo isto, mesmo não sendo portanto, pessoas que investam, mas podem ser com potencial interesse em investir e podem ter a oportunidade de testemunhar tudo isso, podem testar, podem ver, questionar, podem literalmente uma experiência única, porque num país que se calhar nem conhecem, numa situação que nunca tiveram na vida e, portanto, dizer, de poderem ter a aptidão de dizer no futuro, não, eu estive lá, eu sei o que é que eles fazem, eu estive, toquei nas coisas, não é uma feito com inteligência artificial na internet, não é algo produzido apenas online, mas é algo físico, é algo que a gente possa testemunhar e, de facto, com contratos de compra e venda assinados dos produtos e tudo mais. Então, nós, nós temos a possibilidade de literalmente testemunharmos tudo isso e fazermos então o, a nossa decisão a posterior sem qualquer tipo de compromisso, ok? Não há um compromisso que vocês vão lá e têm que obrigatoriamente investir. Vocês podem vir embora e dizer, ok, mas não me interessou, não é aquilo que eu procuro. Mas ficam com essa experiência e quem sabe, vocês até se possam interessar. Portanto, aqui a missão da Solar Group é, de facto, preservar o planeta devido ao apoio a inovações tecnológicas que tenham o potencial de mudar o mundo para melhor. Assegurar também o bem-estar financeiro de todos os participantes do projeto. De facto, este é um ponto muito, mas muito importante para a Solar Group, que eles não querem colocar os investidores que demoraram anos a ter parceria com eles em situações difíceis ou com alguma situação mais infeliz. Então, eles de facto promovem aqui uma oportunidade que a gente pode investir nessas empresas com um potencial máximo de retorno financeiro, obviamente que é investimento de capital de risco, no entanto, o retorno é extremamente proporcional ao risco. Ok? Neste caso, apoia o desenvolvimento de diversas equipas de engenheiros e investigador, a oferir lucros, lá está, como eu estava a dizer, com a capitalização da empresa e também sob a forma de dividendos. O que é isto sob a forma de dividendos? Então, toda a empresa que depois vai produzir para o mercado vai ter um produto, vai ter, portanto, vendas, né? A própria empresa terá as suas vendas dos seus produtos e com isso, então, consegue ter um, um retorno, né? Vai ter que ter lucro. Nenhuma empresa trabalha para não ter lucro. Então, o que é que acontece depois a esse lucro? Bom, uma parte, obviamente, que é para a empresa, mas há uma parte que é reservada para distribuir, então, a todos esses participantes do projeto. E, além disso, tem a possibilidade aqui de nós, qualquer um de nós, assim como eu, podermos usar o programa de parceria sem que seja necessário sequer investir no projeto e ao divulgar então esta oportunidade para com outros, conseguirmos estar a oferecer um rendimento mais ativo, né? Porque de facto o nosso investimento não nos vai dar um retorno hoje nem amanhã, ok? Vai nos dar um retorno, sim, amanhã, na figura literal de o amanhã daqui a um tempo, daqui quando a empresa se sediar no mercado, quando a empresa começar a produzir, quando a empresa começar a ter lucro, ok? Então, nós temos aqui literalmente duas possibilidades, que é investir na Sovelmash, que é uma delas, ok? Portanto, temos aqui a possibilidade de começar com valores acessíveis a toda a gente, em todas as partes do mundo. A partir de US$ 50 por mês, vocês podem estar a investir na empresa, ok? Neste caso, a Solar Group, que é o investimento total de cada um dos investidores do projeto,
arrecada 49% de participação e então faz com que os 49% dos lucros da empresa sejam distribuídos de volta para os investidores, ok? Portanto, as cotas de investimento que a gente possa vir a adquirir e a acumular com o passar do tempo serão convertidas em ações da empresa uma vez que a empresa seja dada a sua IPO, conforme a gente já viu em lives passadas. Nesse passo, então, os investidores poderão oferir um rendimento passivo a partir dos seus investimentos, ou seja, através dos dividendos, ou então lucrar com a venda das ações da empresa após a valorização no futuro, né? E então nós temos os direitos totalmente salvaguardados e assegurados através de um contrato de investimento celebrado entre nós, investidor, e a Solar Group, e todas as cotas liquidadas são formalizadas como propriedade nossa. Um processo e um certificado é emitido correspondente a isso. Portanto, nós podemos investir, uma vez mais, através de qualquer país de origem, não é necessário qualquer conhecimento específico ou um montante avultado para o fazer, e podemos fazê-lo dos mais pequenos montantes, começar a construir o nosso património financeiro e o nosso património geracional. Sim, geracional, porque nós vamos estar então a investir numa determinada situação. Essa determinada situação, nós se não estivermos cá amanhã, nós podemos declarar os nossos herdeiros e o nosso investimento não fica perdido, passa então aos nossos herdeiros. Portanto, isto de facto é a possibilidade que nós temos aqui de investir, não só para mudar o nosso futuro, porque literalmente nós temos a possibilidade de estar aqui a investir em duas empresas por agora que têm o potencial de mudar literalmente o vosso futuro de uma maneira que vocês nunca tiveram a oportunidade de conhecer e, além disso, deixarem um património para os vossos filhos, netos, sobrinhos, o que for. Ou pessoas amigas, etc. Ok? Portanto, no caso, temos então os motores de Ionov, que é uma das situações, e temos então a Aeronova, que será outra. Portanto, eu não vou aqui abordar muito sobre estas duas empresas, estou-vos meramente a apresentar o que a Solar Group aqui permite fazer, ok? E para isso nós precisamos então apenas de nos registar aqui na página da Solar Group, através da pessoa que nos convidou a estar presente nesta chamada, ou através da pessoa de contacto que vocês tenham, ok? E temos aqui, portanto, a apresentação básica do projeto do Ionov Motors, que nós podemos ver que é apenas 4 minutos, ok? Portanto, vemos um básico dos básicos do que é a Sovelmash e vamos ver o básico do básico, o que é a Aeronova, e a seguir já vos vou dar então algumas novidades em relação a essas empresas que a gente investiu. Né? Quem investiu? Pode alguém não ter investido. Express Finance. Ainda vai a tempo de o fazer. Besoin d'un crédit. E também já vou falar um pouco mais nessa parte. Como obter receitas adicionais? Como garantir uma reserva financeira, assim como lucros futuros para você e seus filhos? Invista uma parte da sua renda mensal numa empresa que se mostrou capaz de atingir metas e crescer em qualquer circunstância. A empresa de engenharia Sovelmash. Estamos construindo um complexo na Rússia, onde serão desenvolvidos motores elétricos usando a tecnologia exclusiva patentada Slavyanka. A maior parte do edifício já foi construída. Você pode se tornar um coproprietário de um empreendimento inovador e começar a receber os rendimentos de seus investimentos nos próximos anos. Uma das principais vantagens deste negócio é a tecnologia de enrolamento combinado Slavyanka, que torna os motores muito mais econômicos, energeticamente eficientes, confiáveis e baratos de fabricar, mais que todos os existentes na atualidade. O autor desta tecnologia é o engenheiro russo Dmitry Duyunov. Ele conseguiu combinar num motor elétrico assíncrono dois tipos de enrolamento, estrela e triângulo. Os motores tradicionais empregam só um tipo. Os motores como Slavyanka consomem até 40% menos energia que qualquer outro motor das mesmas dimensões. Sua produção requer 30% menos de cobre e aço. A partir da mesma quantidade de matérias-primas, em vez de 3 motores clássicos, a Sovelmash pode produzir 4 com enrolamento combinado. Os motores Slavyanka podem funcionar por muito mais tempo que os tradicionais, sem reparo, mesmo sob cargas maiores. Existem motores com enrolamento combinado que operaram sem falhas por mais de 20 anos. Estes motores são desenvolvidos por apenas uma firma no mundo, Sovelmash. Os seus serviços são procurados porque resolvem problemas ambientais e econômicos.
O consumo de eletricidade está crescendo cada ano e os recursos energéticos do planeta estão a esgotar-se. Portanto, muitos países estão endurecendo os requisitos dos motores elétricos para assim economizar energia. Mas quanto maior é a eficiência energética de um motor clássico, mais cara é a fabricação. Como fabricar motores e equipamentos? Desenvolver a produção sem incorrer em perdas? A saída é buscar a ajuda da Sovelmash, que desenhará um motor com as características necessárias e ajudará a montar a sua produção. Estamos construindo o complexo Sovelmash às custas de muitos investidores privados. Em 2017, foi lançado o projeto Motores do Inov, dentro do qual Solar Group organiza financiamento coletivo para a sua construção. Desde então, mais de 47 mil pessoas de todo o mundo tornaram-se investidores e coproprietários deste negócio inovador. Com os investimentos obtidos, a empresa Sovelmash recebeu uma série de patentes, equipou um moderno laboratório de testes, desenvolveu e produziu os primeiros motores como Slavyanka, tornou-se residente da Zona Econômica Especial de Moscou, recebeu um terreno e uma licença para construir o complexo de produção e desenho. A construção começou no final de 2020 e ainda continua ativamente. Como você pode lucrar investindo no projeto? Você pode adquirir participações do Solar Group. O custo agora é muito menor do que será após a conclusão do projeto. O investimento mínimo é de $50. Posteriormente, as participações serão trocadas por ações da empresa. Você receberá uma parte dos lucros da empresa na forma de dividendos ou vendendo as suas ações, que aumentará o valor. Você também pode lucrar aqui e agora. Para isso, torne-se um parceiro da Solar Group, promova o projeto e receba uma recompensa. Este projeto não é só uma fonte de renda, mas também uma oportunidade de apoiar a inovação e preservar a ecologia do planeta. Visite o nosso sítio oficial para tornar-se investidor e parceiro do projeto Motores do Inov. Então, como nós podemos ver aqui neste pequeno vídeo, né? Este pequeno vídeo já tem anos, aliás, porque eles falavam que a empresa ainda não estava totalmente construída, mas sim, a empresa já está totalmente construída. Vocês podem mesmo ir ao Google e literalmente pesquisar pela empresa, né? Seja pelo nome em inglês, ou seja pelo nome original russo, que se vocês não souberem o nome original russo, vai já aparecer aqui na pesquisa do Google. Né? Ou então por Novos Motors vocês encontram muita também informação, ok? E se vocês colocarem aqui imagens, portanto isto são imagens com inteligência artificial, aqui já é a imagem real da empresa, ok? Isto é a imagem real da empresa e, portanto, tem aqui diferentes situações. Isto são pessoas literalmente a trabalhar dentro da empresa, a qual eu próprio posso falar porque já lá estive, tinha lá já pessoas a trabalhar, apenas 2 ou 3, sim, porque na altura que eu fui e para agora posso-vos dizer que eles já equiparam o dobro do material que já tinham lá dentro e eu já demorei um dia inteiro para ver tudo e então acaba por ser mesmo incrível e tudo mais. Portanto, este senhor é o Dmitry Leonov, como também já vimos no vídeo, e que é o responsável então por toda esta situação e por a criação deste tipo de motores, mesmo aqui pelo quadricóptero, que é um drone, não passa de um drone, mas não é um drone para transporte de bombas ou o que queiram pensar, porque há muitas pessoas que realmente pensam que este drone é para usar em questões militares. Não, é para usar em questões militares de transporte de carga, no máximo, mas os principais parceiros que querem adquirir este tipo de drone são pessoas que têm uma vinha, ou seja, uma vinicultura na Rússia e querem encomendar então este drone para transportar containers de água para poderem regar, porque fica literalmente num desfiladeiro as vinhas deles e de difícil acesso para andar com transporte de águas ou para andar com trator. Então eles trabalham de forma manual aos baldes e desta forma conseguem transportar o container de água direto, porque o drone tem uma capacidade de transporte, se não me engano, até 800 quilos e portanto, vá lá, nós já vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, o nome russo, estava aqui a ver se pegava ele, mas se não pegar, nós também podemos aceder ao website e ver, né? No website também já está lá disponível os produtos que nós podemos, nós e qualquer um, olha, estava aqui o nome russo, que nós ou qualquer pessoa pode adquirir,
seja pessoa particular, seja pessoa, portanto, coletiva, uma empresa, né? E, portanto, este é o nome da empresa, Cowboy Mao, ok? Escrever não é fácil, porque isto é uma escrita específica em russo, por isso é que eu vou sempre pelo nome em inglês, universal, que é o Sovelmash, né? E este é o site oficial, portanto, vocês podem ver, tem aqui pessoas presentes nesta chamada que acompanharam a minha visita através de fotografias, de vídeos que eu compartilhei convosco e literalmente conseguem dizer que eu estive a passar por este corredor aqui e, por exemplo, estive aqui, havia aqui máquinas que não estavam aqui pelo meio, na altura, aqui já está muito mais equipado do que foi na altura. Eu fui lá em abril de 2025, vou ir lá agora em agosto de 2026, se tudo correr bem, né? Pode às vezes acontecer alguma coisa que a gente não saiba, mas para quê? Para literalmente ver os avanços da empresa, para conhecer um pouco mais, para acompanhar outras pessoas que queiram lá ir, porque são um dos principais parceiros e representantes em Portugal. Portanto, tem aí parceiros, como eu estava a dizer há pouco, que falei com eles hoje e pensavam que estavam a perder a carruagem. Nós só perdemos a carruagem se não aproveitarmos esta chance agora de investir, que é a chance final, de investimento antes da entrada na bolsa. Porque a partir do momento que a empresa entra na bolsa, só tem uma direção, meus amigos. A partir do momento que qualquer empresa, e vocês podem ver qualquer empresa que vocês queiram, mesmo empresas que já faliram, a direção inicial de quando foi listada em bolsa, nos primeiros 2 a 5 anos, foi crescimento, foi capitalização, ou seja, as ações saíram de US$ 1 para 2, 3, 5, 10 e por aí fora, ok? E se contabilizarmos agora 15 anos depois, 20 anos depois, nós estamos a falar de um potencial de não 10 vezes mais, não de 100 vezes mais, mas literalmente de 800 vezes mais, 1000 vezes mais, 2000 vezes mais, mediante as empresas e mediante o que é que elas constituem para o mercado. Aqui já fiz várias chamadas de atenção para isso. Nós estamos diante de uma empresa capaz de literalmente, como é que se diz? Literalmente de mudar por completo todo o setor onde ela está inserida, que é o dos motores elétricos. Porquê é que eu digo isto? Vocês viram no pequeno vídeo que 40% de economia de energia, 30% de economia de recursos para a construção dos materiais. Isso significa uma coisa, pessoal: maior eficiência, menor custo. Se menor custo, maior o menor valor no mercado, ou seja, o produto mais barato no mercado, e ao mesmo tempo com uma maior margem de lucro, ok? E depois, se tem uma maior eficiência, se é mais barato e qual seria a empresa que equipa motores elétricos, que eu também já fiz várias comparações, já fiz aqui vários estudos, qual seria a empresa no mundo todo que não iria querer um motor destes? Porque é a única empresa capaz de produzir este tipo de motores. Então nós estamos literalmente à beira de uma revolução no setor de motores elétricos e há muitas empresas que se vão dar mal, porque se vai haver uma oportunidade mais barata com melhor capacidade no mercado, toda a gente vai optar por ela, né? E aqui nós podemos ver algumas máquinas próprias deles aqui e saber de cada uma delas, portanto, toda a situação que falamos, as patentes, como é constituído cada motor, toda a peça que vocês estão a ver aqui é tudo literalmente construído pela empresa, ok? Desde o metal, desde a bobina, desde o estator, desde a placa gráfica, tudo é produzido in-house, ou seja, dentro da Solvelmash. Ok? E então aqui nós temos aqui os diferentes produtos. Este é o produto-chave, o produto-mãe da empresa, é o produto que foi o auge e que foi o grande avanço da empresa, porque literalmente é o que proporcionou vários interesse para diversas situações, seja a uso pessoal para lojas de bricolagem ou para empresas de construção, no setor de construção e tudo mais, porque de facto tem uma eficiência maior, tem uma resistência maior e com um custo muito menor em comparação aos sócios do mercado, ou seja, em comparação às da Hilti, às da Bosch, etc. Nós já vimos isso numa live passada. Depois temos um motor convencional, né, digamos, mas produzido desta forma, com esta tecnologia, em que é aplicado em diferentes tarefas industriais. Aqui, um motor elétrico integrado em diferentes equipamentos que nós temos em casa mesmo, ok?
E depois temos aqui um motor da aeronave, portanto do quadricóptero, que nós já vamos ver um pouco mais à frente, mais em detalhes, porque não passava de apenas um protótipo e de apenas um teste, né? Entretanto, não conseguiam estabilizá-lo. Agora já temos aí algumas novidades em relação a isso. E temos já o quinto motor preparado, que é motores de tração, ou seja, para fazer, para puxar literalmente. São motores de tração, literalmente falando. Mas os principais quatro são aqui, estes aqui. E, portanto, nós temos aqui toda a informação e temos a oportunidade, uma vez mais, pessoal, de ir lá em pessoa, verem tudo isto e não terem que confiar ou estar aqui a ver aquilo que eu estou a dizer, ok? Portanto, vamos ver agora só mais sobre a aeronova, portanto, o básico dos básicos, ok? Não quero aqui alongar muito, que vou mesmo pelos básicos dos básicos. A aeronova, fazendo uma chamada de atenção também, antes de reproduzir aqui o vídeo, nós temos a oportunidade de literalmente já estamos a passar para a fase 4 de investimento, e já vou mostrar também um pouco mais à frente. Como lucrar com Já vou mostrar um pouco mais à frente que a cada fase que a gente avance, as cotas ficam mais caras. Ou seja, o valor em dólar é o mesmo, mas a quantidade de cotas para cada fase é menor. Então eu posso vos dizer que eu, por exemplo, comprei cotas da fase 0, da fase inicial da empresa. Há pessoas que estão a comprar cotas da fase da aeronova, da fase 2 ou da fase 3 agora. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que para o mesmo montante eu saio mais beneficiado porque tenho mais quantidade de cotas. E quanto maior a quantidade de cotas, maior a quantidade de ações que nós teremos de nossa posse, ok? E porquê é que eu estou a fazer esta chamada de atenção? Porque nós temos a oportunidade das pessoas que quiser adquirir um pacote de cotas inteiro, sem parcelamento, podem o fazer da fase 0. Porquê? Porque foram cotas que foram vendidas na fase 0 que as pessoas não continuaram com os pagamentos e foram cancelados. Não que percam o investimento, porque o investimento feito fica para a pessoa, mas o investimento que estava associado, o número de cotas associado a esse montante, fica novamente disponível. E nós não podemos, no caso da Aeronova, deixar essas cotas no ar. Então o que a empresa faz é reagrupou essas cotas canceladas e fez novos packs de investimento. E então há pessoas literalmente a adquirir esses pacotes da fase 0, mas a única desvantagem é que já não podemos parcelá-lo e temos que pagá-lo por inteiro. Ou seja, se nós tivermos interesse de adquirir $500 de cotas à fase 0, nós, se tivermos os $500 para investir, nós podemos. Se não, se quiserem parcelar, só podem a partir da fase atual, que é a fase 3, e que vai já passar para a fase 4. Portanto, uma empresa para ser financiada pela Solar Group passará por 20 fases, ok? Portanto, vamos aqui as ver. tecnologias da Rússia, onde investir para apoiar as inovações, o desenvolvimento ecológico sustentável e obter renda, invista no projeto Dirigíveis de Nova Geração. A empresa Aeronova que realiza o projeto conta com os melhores engenheiros, pesquisadores e especialistas em dirigíveis da Rússia. O financiamento é arranjado pela empresa Solar Group, que está concluindo com sucesso a construção do Centro de Engenharia Sovelmash no âmbito do projeto Motores do U9. Estamos desenvolvendo aeronaves únicas, com baixo consumo de combustível, alta capacidade de carga, que podem cobrir longas distâncias sem a necessidade de uma infraestrutura. Utilizamos materiais e tecnologias avançadas que garantem a segurança, eficiência e durabilidade. Atualmente, você pode adquirir cotas do projeto Dirigíveis de Nova Geração e se tornar coproprietário de um negócio promissor que trará renda para seus investimentos no futuro. A nova geração de dirigíveis promete se tornar uma ferramenta principal para a logística sustentável. Estamos projetando dirigíveis leves, ecologicamente corretos, que serão usados para transportar cargas para áreas de difícil acesso. O uso massivo dessas aeronaves abrirá novas oportunidades para a entrega de mercadorias, proporcionando um meio de transporte mais acessível e seguro, graças ao uso de gases não inflamáveis e sistemas de controle modernos.
Os dirigíveis são procurados em muitas áreas. Em primeiro lugar, eles são amplamente aplicáveis no setor do turismo, oferecendo aos espectadores vistas panorâmicas inesquecíveis e a possibilidade de se mover lentamente sobre paisagens pintorescas. Em segundo lugar, os dirigíveis estão se tornando uma ferramenta importante para a realização de pesquisas científicas, especialmente em regiões de difícil acesso, onde aeronaves tradicionais podem ser ineficazes. Os dirigíveis realizam monitoramento ambiental, ajudam a estudar ecossistemas e coletar dados sobre o clima. Além disso, eles são muito importantes no transporte de cargas e passageiros, especialmente em territórios com diversas zonas climáticas e áreas de muito difícil acesso, como as que existem na Rússia, Indonésia, América Latina e países de África e muitos outros. A capacidade dos dirigíveis de voar em baixas altitudes e garantir acesso a áreas com infraestrutura precária os torna atraentes para empresas logísticas. Também os dirigíveis oferecem oportunidades únicas no campo da publicidade. Sua visibilidade e capacidade de pairar sobre cidades os tornam ideais para exibir logotipos corporativos e realizar campanhas publicitárias, assegurando um alto nível de visibilidade e também de memorização. As possibilidades futuras para os dirigíveis são multifacetadas. Por isso, nossos clientes incluem Roscosmos, Rosgeologia, Rosatom, Roslesros e outros grandes parceiros. Junte-se ao projeto Dirigíveis da Nova Geração. Esta é sua chance de investir em tecnologias revolucionárias e se tornar parte do futuro da aviação. Atualmente, o projeto já está implementando várias colaborações científicas, lançamento de nossos aparelhos estratosféricos em parceria com o Instituto Aeronáutico, criação de componentes em conjunto com o escritório de design automático de Dolgo Prudny, desenvolvimento de um iate voador com sistema híbrido de propulsão e outras inovações muito promissoras. Com os recursos captados, já foram equipados um laboratório e um escritório de design. Além disso, no projeto existem agora condições extremamente vantajosas para os investidores. Oferecemos um limite mínimo de entrada e condições convenientes de parcelamento. Nas fases iniciais de implementação, as cotas do projeto custam muito menos do que custarão no futuro. Você não precisa esperar pelos dividendos. Você pode começar a ganhar apoiando o projeto já hoje, juntando-se ao programa de parcerias. Para saber como investir de forma lucrativa e ganhar com as tecnologias, confira o link na descrição do vídeo. E pronto, pessoal, então, como nós vimos, temos aqui duas empresas, né? Vocês viram ali imagens, por exemplo, da Goodyear, que era portanto, dirigíveis da Zeppelin, que é a empresa que eu falei na Alemanha, que nós podemos fazer um passeio turístico, 40 minutos, pagar 400, 600, 800 euros para um passeio de 40 minutos, meia hora, e lá está, para vocês terem um potencial de visão de ganhos, né? E neste caso a empresa aeronova aplica-se para várias funções, como nós vimos, portanto, para publicidade, para transporte de carga pesada, e vai ser também uma revolução no seu setor de atividade. Porquê? Os aviões transportam carga pesada? Transportam. Rápidos, sim, mas têm um problema, muito custo ambiental e muito custo a nível de petróleo e tudo mais. E nós temos vindo a ver cada vez mais preocupações a nível da quantidade de petróleo existente no mundo, na questão de os custos, que cada vez são mais elevados, e neste caso eles não consomem, os dirigíveis, não consomem praticamente quase nenhum combustível. Já passei anteriormente, muito anteriormente, uma tabela de comparação entre os navios, entre os helicópteros e entre os aviões, né? Portanto, o transporte de carga, como é que é feito? Portanto, sim, o dirigível é um pouco mais lento que o avião, no entanto, é mais rápido que o navio. Transporta a mesma quantidade de carga ou até mesmo mais, ok? Talvez um pouco menos que um navio, mas muito mais que um avião. E, portanto, ali diferentes situações. Então, uma vez mais, só terá ganho-ganho no mercado. E uma pessoa começando a ver, por exemplo, a Google, que investiu 2 bilhões de dólares no desenvolvimento de dirigíveis, porque é que a Google, uma empresa mundialmente conhecida, está a tentar começar a desenvolver dirigíveis a esta altura do campeonato? Porque eles já sabem bem lá na frente o que é que vai vir mais e qual vai ser o próximo, digamos,
progresso no mercado. Posso-vos falar também que há uma empresa, a Aeronova começou em agosto de 2024, portanto vamos fazer literalmente agora em agosto 2 anos da Aeronova, da empresa Aeronova, e temos uma empresa aqui na França, também ao meu lado, em que está há 7 anos a tentar desenvolver um dirigível, mas obviamente que é um dirigível rígido e de alta carga, muito enorme até mesmo, de 35 toneladas, acho eu, qualquer coisa assim. No entanto, eu até vos posso mostrar, posso pesquisar, eu sei o nome, que se chama o Flying Whales, e com certeza vai-vos aparecer aqui. Apareceu já algumas notícias um pouco interessantes e levou-nos a fazer uma comparação também com a Aeronova, né? Porque o que eles estão a fazer, portanto, a fundação, reparem, 2012, a fundação da empresa em 2012 já tem 14 anos no mercado e ainda estão literalmente muito atrás do desenvolvimento da Aeronova. Ah, portanto, uma vez mais, aqui o site está um pouco lento a abrir. Deixa lá ver se ele abre aqui. Vai lá, está agora. E já vamos ver então. Houve aí uma questão no chat, eu já respondi, mas vou responder mais ao pormenor. Portanto, vá lá. Flying Whale ainda não passa de um protótipo, ok? Ainda não tem um dirigível literalmente a operar, ok? Tem aqui diferentes visões, diferentes situações que eles querem fazer também, etc. Mas não passam ainda de um protótipo. Acho que ainda nem sei se tem um protótipo a operar ou não. No entanto, a Aeronova já tem um protótipo, já tem uma encomenda de 3 dirigíveis para publicidade, já tem o segundo protótipo que foi desenvolvido especialmente para testes numa região específica, para uma função específica, está em produção do seu terceiro dirigível, que vai ser, então, o primeiro é um protótipo, como nós vimos. Vamos, se eu pesquisar aqui, já, deixa isto aberto só para vos depois fazer a nova 01. Deixa eu ver se aparece assim. Por acaso nunca pesquisei desta forma, mas por norma aparecerá, há sempre pessoas a falar vá lá, está aqui já a aparecer. Vá lá, este é o Nova 01, vocês podem ver que não tem literalmente nada, é só o dirigível em si, ele opera de forma autónoma, isso é outra função que criou a Aeronova que não tinha no mercado, portanto os dirigíveis que fazem excursões de turismo são operados manualmente, ou seja, tem um piloto e um copiloto, depois tem então a parte de, neste caso da Aeronova, tem, portanto, o dirigível que não tem qualquer tipo de operação manual, é totalmente automático através de inteligência artificial, através de um programa de inteligência artificial, em que a gente controla através de um controle remoto, como se fosse telecomandado, ok? E este é o primeiro protótipo que existe, já opera, passou em todos os testes de vulnerabilidade, de consistência, de sustentação, etc. Ok? E já tem então o Aerolé, que é o dirigível que foi produzido com uma função específica, que se não me engano é este, não, não é este nada. Aeronova, Aeronova, deixa eu tirar aqui o Nova 01, pode ser que apareça. O Aerolé 01 e eu mostro-vos já qual é. Infelizmente, quando eu fui lá, não tive a possibilidade de os ver, ok? Mas fui ao escritório e vi o departamento de design e o departamento de produção, todos os testes que eles estavam a fazer, ok? E se não tiver aqui, também tenho vídeos diretos. Portanto, há dias também passei aqui hum, um vídeo, né, de quais os protótipos quais os dirigíveis que a Aeronova está a produzir, né? Não sei se vocês viram, se não, nem sei se este que está aqui vai ser redirecionado ao meu Instagram ou não, porque está aqui em português. Não, e este é em francês, ok. É do canal francês e aqui está ele. Aerolé, ok? O Aerolé, agora também estava ali outras imagens, portanto, vá lá. Está aqui o Aeronova aqui ao lado e o Aerolé ao lado do outro. Portanto, isto é no Instagram, não vai abrir aqui em condições. Deixa eu ver se aparece aqui outra imagem melhorzita. Aqui, ó. Vocês podem ver a dimensão deles, também no Instagram, pronto. Mas vocês podem literalmente ver a dimensão deles.
as pessoas e os dirigíveis por trás, né? Portanto, é algo real, uma vez mais, pessoal. Se estamos a falar de uma empresa real, estamos a falar de uma oportunidade real, e aqui nós podemos ver em relação a esta empresa, portanto, não há aqui nenhum dirigível real ainda a operar, eles só passam aqui de uma ideia, estão aqui a desenvolver, sim, querem ter uma escola também, etc. Mas ainda não vi nada de real e por acaso fizemos a comparação nesse sentido quando surgiu a notícia. E portanto, nós temos aqui duas situações que podem literalmente mudar o vosso futuro, mudar a vossa vida e só cabe a vocês agarrar ou não. Portanto, perguntaram aí no chat como é que a gente sabe quais são a fase quando a gente está a investir. Portanto, nós quando acedemos aqui à página para investir, se houver mais ou dirigíveis, não importa, vocês vai-vos aparecer a fase aqui, ok? Vai aparecer aqui, no meu caso está aqui fase 17, porque eu tenho uma condição especial. No entanto, a vocês vai aparecer fase 20 aqui na Sovel Mais, ok? Nos dirigíveis vai-vos aparecer etapa ou fase 3, ok? Está cá em cima até, o que está para toda a gente. No meu caso, pela condição especial, tenho da fase 1, ok? Como e porquê que eu tenho uma condição especial? É porque o meu montante de investimento já ultrapassa e estou dentro do clube de 1000, se não me engano. Não tarda muito, estarei dentro do clube 100 de maior investimento dentro da empresa, ok? E, portanto, é por isso que eles dão, então, a esse clube dessas pessoas, portanto, os 100 maiores investidores da empresa têm uma condição especial, os 1000 maiores investidores da empresa têm outra condição. Como é que a gente pode verificar isso? No vosso perfil, ok? Não creio que seja o caso de ninguém aqui, mas no vosso perfil aparece aqui se vocês são do Clube 1000 ou do Clube 100. Ok? Qual é as vantagens? Se clicarem, portanto, vão ver aqui que no caso eu tenho três fases anteriores que posso adquirir as cotas. Tenho que ter o estatuto de mestre, tenho que ter reuniões presenciais, eventos e webinars exclusivos, neste caso dos membros do clube, processamento rápido de pedidos para levantamento da remuneração de sócio, etc. Portanto, tem aqui várias situações, mesmo mais informações. Temos aqui, vá lá, a notícia da expansão do Clube 100 e Clube 1000. Portanto, para um deles é preciso uma coisa, para outro deles é preciso outra, as condições, ok? Mas de facto, portanto, vocês veem aqui nos dirigíveis, está na etapa 3. Portanto, quem está a investir, quem está a começar agora, vai investir na fase 3. Como eu disse, temos a possibilidade de investir na fase 0. Vocês podem ver, vocês podem abrir literalmente neste momento o vosso back-office e podem ver a diferença da fase 3 para a fase 1, que é que está aqui no meu back-office. E vocês comparem, vocês vejam a diferença que é. Agora, em relação à fase 0, eu agora não tenho aqui à mão, mas eu posso vos deixar saber no grupo qual é, portanto, para cada valor, para cada pack, qual é a quantidade de cotas que é creditado nesse valor. Qual é a questão? É que para vocês terem acesso a essas fases, a essas cotas da fase 0, vocês têm que ter pelo menos o valor total, ou seja, se quiserem o pacote 500, têm que pagar os US$ 500 de uma vez, não podem parcelar, e têm que me contactar a mim ou algum outro representante da empresa para que nós validemos essa operação, ok? É feito de forma de um para um, digamos assim. Ok? No entanto, vocês podem também, pode ser o caso, eu não sei quem é que poderá depois também assistir. Eu creio que é a partir do pacote de 10.000 já pode parcelar, então, mesmo sendo da fase 0, ok? Porque é um valor avultado e a empresa deixa então parcelar. Não sei em quantas vezes, eu posso me informar e depois passar a informação, se alguém quiser, ou se alguém me contactar para isso. Hum, portanto, aqui não tenho muito mais a dizer-vos da empresa. Vou passar a mostrar-vos aqui uma situação que veio agora aqui portanto, há pouco tempo. Deixem só alterar aqui. ah, Estou aqui a partilhar convosco. Onde é que está? Não está. E porquê é que não está? Bom, não sei. Vou fazer assim. E vamos lá. Vocês estão a ver o meu ecrã? Sim, Zé, sim, estamos a Tem ver. o quadricóptero? Sim, sim, sim. Só que Ok. está parado aí, não é? Tipo, Sim, sim, pronto, é um vídeo que ok. eu vou-vos mostrar. Este quadricóptero já foi efetuado várias alterações a eles, né? Eu estive lá, eu estive em conjunto com ele, tenho fotos com o quadricóptero e vocês podem ver que a estrutura é idêntica, mas não é bem igual, tem ali algumas pequenas modificações e vocês podem depois comparar também e ver. E eu fiquei impressionado porque este quadricóptero, uma hélice deste quadricóptero,
atingiu um muro de betão e literalmente fez um lenho, rachou o muro de betão com uma pá de. Isto é plástico, polietileno. Eu fiquei de pasmo. Com isto quero dizer o quê? A força, a capacidade dele. E não danificou a pá. Não danificou a pá, mas danificou o muro de betão, ou seja, de cimento, e o ferro ficou lá também riscado e bem, e nota-se a passar a mão e tudo, nota-se bem. Eu passei imagens disso no grupo. Tem aqui pessoas que provavelmente se lembram, outras não, e portanto No vale. dia 21 de maio de 2026, ocorreu um acontecimento que já pode ser chamado de histórico, não apenas para a Sovelmash, mas também para toda a aviação mundial. Pela primeira vez na história, foram realizados voos estáveis do drone de classe superpesado Motilhok, a única aeronave do mundo equipada com motores elétricos assíncronos. Este drone foi desenvolvido e criado pelo Departamento de Engenharia e Tecnologia Sovelmash, utilizando a tecnologia de enrolamentos combinados Slavianka. Durante muitos anos, acreditou-se que o acionamento assíncrono não era adequado para quadricópteros e para a aviação, mas a equipe da Sovelmash provou o contrário. O autor da tecnologia, Dmitry Alexandrovich Duyunov, comentou o acontecimento da seguinte forma: hoje foi demonstrado o teorema da viabilidade do acionamento assíncrono em quadricópteros e na aviação em geral. Nada semelhante existiu anteriormente na história mundial. Os motores assíncronos com a tecnologia Slavianka são capazes de transformar várias indústrias ao mesmo tempo. Eles são mais resistentes, mais duráveis, mais econômicos e acessíveis de fabricar em comparação com os equivalentes magnéticos, além de reduzirem a dependência de metais de terras raras. Mas o mais importante é que as tecnologias da Sovelmash já estão se tornando produtos em série. No site da empresa foi aberta a encomenda dos primeiros produtos de fabricação própria. Agora estão disponíveis esmerilhadeiras angulares assíncronas sem ímãs e sem escovas, motores de alta frequência integrados e encapsulados, bem como o acionamento aeronáutico invertido de tamanho 306 para o drone pesado Motilhok. Estes são os primeiros produtos que o Departamento de Engenharia e Tecnologia Sovelmash levou da tecnologia e dos cálculos até um produto comercial acabado com produção série. A esmerilhadeira angular tornou-se o primeiro produto no qual a empresa percorreu todo o caminho, desde o projeto do motor e a fabricação das peças até a montagem, os testes e o lançamento comercial. Na semana passada, os especialistas também continuaram o ajuste do drone Motilhok, fabricaram um controlador de gestão dos elementos de aquecimento dos moldes para a produção de rotores de esmerilhadeiras angulares e continuaram a fabricação de buchas para o motor aeronáutico de tamanho 306. Assim, a Sovelmash continua a desenvolver ativamente novas tecnologias e produtos, sem perder tempo à espera da entrada em operação da empresa. Portanto, podemos ver aqui então alguma situação. Posso-vos mostrar também alguma novidade sobre a aeronova. Podem A estar Aeronova está criando uma linha de aeronaves de diferentes classes, desde plataformas leves não tripuladas até dirigíveis pesados para logística complexa. Com base nesses aparelhos, a empresa irá demonstrar suas capacidades e eficiência no mundo moderno. A linha contará com vários protótipos, Nova 01 e Aerolet 01. Esses aparelhos foram criados especialmente para testar e aplicar todas as soluções modernas que a empresa pretende utilizar em seus futuros modelos. Temos o prazer de apresentar nosso primeiro aparelho, o dirigível Nova 01. Na prática, ele é uma cópia dinâmica do nosso próximo modelo de dirigível, o Nova 2. Nele estamos aperfeiçoando o controle, o sistema de piloto automático e a coleta de dados. No futuro, sua versão modernizada poderá se tornar um produto independente para monitoramento e publicidade. O volume da envoltória é de 130 metros cúbicos e o comprimento é de 17 metros. A aeronave é capaz de transportar até 20 quilos de carga útil, seja equipamento ou qualquer outro tipo de carga. As futuras modificações desse aparelho também poderão se tornar um produto comercial separado, no qual o dirigível poderá ser usado como plataforma de publicidade ou como meio de monitoramento e observação. O Aerolet 01 é a nossa versão híbrida com características aerodinâmicas aprimoradas. Este é um modelo experimental no qual também estamos testando novas soluções incomuns para dirigíveis, mas que talvez sejam aplicadas nos próximos modelos.
Além da força de sustentação aerostática, a aerodinâmica também atuará, melhorando seu desempenho em várias tarefas nas quais os dirigíveis podem ser utilizados. Seu volume é de quase 190 metros cúbicos, o comprimento é de 17 metros e a capacidade de carga é de cerca de 50 quilos. A linha também contará com o dirigível Nova 2. Este aparelho possui volume de 2.000 metros cúbicos e será capaz de transportar 500 quilos de carga por distâncias de até 500 quilômetros. Sua versão para passageiros será projetada para 6 pessoas, incluindo o piloto. A próxima aeronave é o dirigível Nova 8, com volume de 8.000 metros cúbicos. Ele poderá transportar 19 passageiros ou 4 toneladas de carga por distâncias de até 3.000 quilômetros. Encerrando a linha de aeronaves está o dirigível Nova 35. Este já é um aparelho de uma classe completamente diferente, com estrutura rígida. Ele será o primeiro e mais compacto dirigível rígido que a empresa pretende produzir no futuro. Esse aparelho será capaz de transportar, no mínimo, 15 toneladas de carga por distâncias de até 1.000 quilômetros. Essa linha de aeronaves atenderá uma grande parte das necessidades que hoje existem no mercado de logística e transporte de cargas. E o nosso próximo passo é o dirigível Nova 2, capaz de transportar 6 passageiros ou 500 quilos de carga por distâncias de até 500 quilômetros. Obrigado a todos que assistiram a este vídeo. Amigos, continuem com a gente. Em breve teremos novos vídeos e episódios mostrando como estamos revivendo a construção de dirigíveis. Nos vemos nos próximos vídeos. E aqui ficam algumas das novidades. Portanto, não sei se vocês têm alguma questão que queiram colocar, que queiram questionar. Aquilo que eu vos posso dizer, que muitas das vezes me perguntam também, onde é que eu invisto todos os meses? Bom, a Solar Group é, sem sombra de dúvidas, uma delas. Uma vez mais, eu posso mostrar, não tenho qualquer tipo de problema. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que, portanto, eu sempre estou transparente naquilo que faço e eu sempre digo às pessoas que me perguntam, portanto, diferentes situações. Perguntam-me, tu investes todos os meses em nisto e naquilo e naquilo. Não, eu para investir todos os meses eu tenho que ter uma situação que vá literalmente dar um potencial de retorno grande, né? Neste caso, nós já vimos antigamente, e posso ainda rapidamente, portanto, vou-vos mostrar essas questões. Não creio que esteja aqui ninguém novo, mas saiu-me da conta. Deixa eu ver se ele volta a conectar sozinho ou se tenho mesmo que reiniciar por completo. E aqui, de facto, é uma das situações onde eu invisto, então, mensalmente um montante avultado, porque eu estou ciente daquilo que estou a fazer, estou ciente de, literalmente, isto ser a possibilidade que vai mudar por completo o meu futuro, e eu, quando digo mudar o meu futuro, digo mudar completamente toda a geração que tivemos até agora, ou seja, tudo o que foi feito até agora, que não passava de trabalhar 40 anos por uma vida para ter algum futuro, e sabe-se Deus. Neste caso, eu quero literalmente interromper isso pelos próximos ciclos da minha vida. Então, devido a isso, estou a investir então um montante que estou, né? E aproveitando as possibilidades e, obviamente, cada um na medida do seu possível. Vamos- Não deu. Já falhou o. Ai, deu. Ia dizer que já tinha falhado o Authenticator. Portanto, como eu estava a dizer, vocês podem ver aqui os meus investimentos, né? Estão, portanto, aqui a fazer literalmente US$ 1.000 todos os meses. Não é à toa que eu estou a investir este montante. Podia estar a pegar neste valor e noutra situação, ou estar literalmente a passar férias todos os meses. Mas de facto faço aqui digamos, um esforço para estar aqui neste tipo de investimento com estes montantes, porque de facto sei literalmente que vai mudar o meu futuro e o futuro dos que vêm a seguir a mim. Não é só o meu, mas dos que vêm a seguir a mim. E, vá lá, cada um de vocês que se quiser juntar, como estava aqui a mostrar até, quando vocês portanto, se registram pela primeira vez, têm então dois códigos promocionais de US$ 25 cada um para os novos investidores, né? Que podem aplicar 25 na Sovelmash e 25 na Aeronova.
e dessa forma ter então digamos, um bónus de boas-vindas. Ok? A partir daí, vocês podem escolher, a partir de $50 por mês, ter ali um teto que vocês possam, na medida do vosso possível, aquilo que eu digo sempre, mas não deixem de estar a investir, não deixem de acumular mensalmente. Este, de facto, é uma das situações que eu digo que as pessoas podem estar aqui a acumular mensalmente. Acabaram um pack, e isso é aquilo, literalmente aquilo que eu vou fazer. Se eu acabar este pack, que já não falta tudo da Sovelmash, ah, eu pego noutro. Se ainda estiver disponível, eu pego noutro. Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde isso vai literalmente mudar o meu futuro. Eu posso-vos mostrar aqui essa situação que estava a falar, para terminar, de um potencial retorno, de um possível retorno que vocês possam imaginar e para vocês terem uma ideia, né? Eu não farto-me de mostrar isto, por acaso tenho que fazer agora uma melhor, porque já tem os valores antigos e ainda consigo fazer melhor que isto, só que o tempo não ajuda. Mas vocês podem ver aqui diferentes empresas que hoje são conhecidas por todos nós, ou a maior parte delas são conhecidas por todos nós, e que também aceitaram investimento particular, obviamente de pessoas com grande capital financeiro. Não era uma pessoa com $100, ou com $500, ou com $1.000 que iria investir nestas empresas, mas sim pessoas com 100 mil, 200 mil, 500 mil. No entanto, eu fiz uma base, uma proporção, né, do investimento da pessoa para uma pessoa que se tivesse investido de $100. E vocês podem ver literalmente o ano que ela aceitou investimento particular, portanto, a Airbnb em 2009, Facebook em 2004, Google começou em 1998 a aceitar financiamento, só entrou na bolsa 6 anos depois, é que entrou na bolsa, ok? E vocês podem ver, por exemplo, uma pessoa a investir em cotas a $0,04 e na IPO custava $85. Então, logo na IPO, a pessoa conseguia ter, com base de $100, $200 mil, ok? Obviamente que eram empresas inovadoras, como é o caso aqui. No entanto, não estou a dizer que é isso que vai se passar. Nós temos aqui diferentes situações, empresas que venderam a 50 centavos de dólar e listaram a $17, mas em todas elas e em todas as outras que vocês queiram ir procurar no mercado, sempre aconteceu a mesma coisa. Sempre tiveram uma capitalização logo inicial. Mas isso não é o melhor. O melhor é que vocês, se tivessem vendido no IPO, o IPO seria em 2004. Mas se vocês tivessem a visão a largo prazo e nunca tivessem vendido essas cotas, em 5 de outubro de 2025, as ações da Google estavam a $245. De $85 passaram para $245. Então significaria que o investimento inicial dessa pessoa seria de mais de $500,000. Ok? Estamos a falar em 1998 para 2026, estamos a falar em 28 anos, mas uma base de $100. Então vocês pensem em acumular $50 por mês enquanto vocês podem estar a acumular. Isto literalmente está-vos a dar a chance de acumular mais. Há pessoas que vêm desde 2017 à espera da finalização da Sovelmash. E eu sou daquelas pessoas que digo, eu só queria mais tempo para poder investir ainda mais e para poder apresentar esta oportunidade ainda a mais pessoas para que possam também investir. Porque literalmente nós temos todos os exemplos do passado a mostrar-nos essa mesma situação. Vocês podem ver em qualquer outra empresa que não esteja aqui na tabela, isto são dados públicos que vocês mesmos podem consultar. Aliás, se eu for, por acaso gostava de estar aqui conectado com o telemóvel, mas acho que até posso, mas se eu for aqui, portanto, as ações da Google, ações da Google, e neste momento devem estar a 300 e tal dólares, assim, de repente, não deve falhar por muito. Ah, não pesquisou aquilo que eu queria. Vá lá, $358. Então, se vocês multiplicarem as mesmas ações de 2.500 vezes $358, imaginem quanto é. Ok? Bem, as ações da Meta, por exemplo, baixaram. Estava a $717 a 5 de outubro e agora está a $597. Ok? Mais que tem aqui e aqui. A Amazon não tem aqui, não. Mas vocês podem pesquisar literalmente em todo o potencial e vejam o crescimento. Vejam o crescimento sempre. Nos primeiros anos,
desde 2014 que entrou em bolsa. Aqui só tem 2014, mas pelo que eu tenho aqui foi em 2004. Porque isto é. Entrou na Nasdaq em 2014. Vá lá, mas a Google estava independente antes e era em 2004. Foi essa a questão. Mas pronto, vocês podem ver que de 27 dólares em 2014 veio, cresceu por aí fora. Querem ver outras? Vai ao Amazon. Vão ver outras empresas, podem ver as empresas que vocês quiserem, sempre foi o mesmo percurso. Sempre foi o mesmo percurso. Desde o início, reparem, obviamente que há altos e baixos, né? Aqui não dá para ver bem, mas por exemplo, aqui a empresa saiu de 9 centavos de dólar em 1997. Reparem, 9 centavos de dólar em 1997 para 40 centavos de dólar para 1 dólar em 1998, um ano depois caiu, ainda em 98 foi para 2 dólares e tal, em 99 já teve a 4 dólares, depois baixou para 2 dólares, ou seja, 50% de queda, foi outra vez para 4 dólares, foi para 3, 2, e portanto vocês podem ver aqui diferentes percursos. Ó. Aqui em 2001, já alguns anos depois, veio aqui outra vez a centavos de dólar, 51 centavos de dólar, 61, 43, 36, ó. Reparem, mas os primeiros anos, né, até 2001, foi crescimento. É aquilo que eu vos digo, de 2 a 5 anos à frente é sempre crescimento. E vocês podem ver que se não se deixarem levar pela maioria, não se deixarem levar pelas emoções, vocês literalmente saem de poucas centenas ou poucas milhares de dólares para um património que nem vos imagina na cabeça. E isso é para toda a gente, pessoal. É para toda a gente. Não estamos literalmente, reparem, 285 mil por cento. 285 mil por cento praticamente em quantos anos? Desde 1997 até 2026. 30 anos, né? 29 anos. Em 29 anos, 284 mil por cento. Obviamente, se calhar não tem aqui pessoas que visam a 30 anos, mas se fizerem a 10 anos, 97 para 2007, não foi assim nada de especial. 3 dólares, já tiveram logo ali nos primeiros anos. Mas 20 anos, reparem, de 9 centavos de dólar para 20 anos, 41 dólares cada ação. Ok? Portanto, só depende de vocês estudarem o passado, de vocês estudarem as repetições históricas, que literalmente em qualquer empresa que vocês possam ir ver, mesmo que uma empresa que vocês não conheçam, HDFC Banco, o João está aqui, até deve conhecer. Mas nós que não conhecemos, que nunca ouvimos falar, reparem, se nós formos ver no início, é literalmente a mesma coisa. Sai dali de baixo e começa a crescer. Sempre, qualquer outra empresa que vocês possam querer pesquisar, ver, conheçam ou não seja conhecida, é sempre o mesmo coisa. Obviamente que depois há empresas que com o passar do tempo faliram, ok? Deram falência, ok? Mas isso nós não controlamos. Nós controlamos é a nossa posição. A partir daí nós fazemos uma gestão de risco. O que é isto, uma gestão de risco? A empresa lista. Vocês não vendem, não corram logo a vender o vosso investimento, porque senão vocês literalmente vão perder o potencial de capitalização a longo prazo. Vendam um pouco, recuperem o vosso investimento, no máximo. Deixem o resto trabalhar para vocês. Porque além disso, além da capitalização dos vossos ativos, vocês têm literalmente dividendos nesta empresa da Sovelmash e Aeronova. Vocês vão ter dividendos. Os dividendos vêm do lucro da empresa, uma parte é distribuída de volta para vocês. Então, eu por acaso fiz aí uma outra situação, mas depois eu vou passar no grupo, que e costumo passar várias, agora que eu estou a falar, costumo passar várias vezes no grupo de exemplos de empresas que a pessoa investe um capital todos os meses e aquilo há duas linhas que começa a crescer. O capital que a gente investe todos os meses começa sempre um degrauzinho a crescer. E depois há uma linha que representa o património, ou seja, o valor total que detemos de ações da empresa que cresce e baixa, às vezes passa o investimento, depois cai praticamente muito abaixo, ou 50, 60%, depois volta a recuperar, mas depois tem uma outra linha que é linear e que é do investimento, ou seja, que é o retorno dos dividendos. E a um determinado momento, todas essas linhas, portanto, a linha do investimento que é regular, né? Crescente regular, tem a linha
do investimento linear de dividendos que ultrapassa o próprio investimento e tem a linha do património que também ultrapassa completamente o montante investido. Portanto, aprendam com o Grande José. aprendam com o passado e não caiam nos mesmos erros. E segunda chance, é aquilo que eu digo, é muito raro termos, mas nós podemos ter outras oportunidades semelhantes, né? Diz lá, João. Quem gosta de ler, para quem gostar de ler, leia um livro que se chama Bola de Neve, Bola de neve. do Warren Buffett. E vocês Sim, vejam com o que é que ele começou e onde é que ele está hoje. Sabem com o quê? Com dividendos. sim. Sabes que eu já partilhei uma história do Warren Buffett, mas tu não estavas no nosso grupo. Mas literalmente eu já partilhei toda a história de vida do Warren Eu Buffett. tenho, eu tenho, eu tenho os dois livros dele. Não, não, mas não estou a falar em livro, é em Ah, vídeo. Um vídeo de 4 ou 5 minutos que fala literalmente o percurso desde ele jovem a estudar e yeah. tudo mais, até ao grande investidor que é agora. E hoje tem a Berkshire Hathaway, que é só das empresas mais valorizadas em bolsa. Sim, sim. E Que é só de quê? portanto, De dividendos. sim, sim. E se tivermos aqui algum brasileiro, tens o Barsi. Já ouviste falar nele? Sim, eu partilho muito conteúdo dele também. O Barsi, já. Sim. Do Pronto, se Barcy, tiver do aqui algum Warren brasileiro. Buffett. Sim. Portanto, Mas vamos. diz-me só uma coisa. Sim. Solar Group, tanto na Solvermars, é assim que se diz? Não sei. Solvel mais. Solvel Solvermars. mais. As duas vão pagar dividendos? Desculpa a As questão. duas, as Ah, duas vão pagar dividendos. ok, ok. Toda a empresa que entrar dentro da Solar Group, 49%, a Solar Group só financia uma empresa se detiver 49% da empresa. Porquê? Esses 49% não é da Solar Group. É do conjunto dos investidores que investem através da Solar Group. A Solar Group é uma holding. É uma empresa que retém, digamos, que coleta o capital e faz o fundo conjunto para investir nessas empresas. Portanto, é uma holding. Cada um de nós é que detém o nosso próprio investimento através da Solar Group. Ok, obrigado, José. Não Então, sabia da parte dos dividendos. Sabia daquilo da parte das ações, pronto, sim, que pode valorizar e pode não, vai valorizar, claro. sim, Mas não sabia que também tinha dividendos, o que é tem, ótimo para não vender a totalidade do portfólio. Pronto. exatamente. Não, tem dividendos sim. Qualquer empresa a visão da Solar Group não é ter só apenas uma ou duas empresas, como é o caso, mas é sim ter um total de, no mínimo, 100 empresas financiadas. Isso é a visão de quem está por detrás da criação da Solar Group